Bom dia a todos, um feliz sábado. Grande é a alegria de nós estarmos na presença do Senhor a cada sábado. Também grande é a alegria o dia de sábado, porque Ele nos faz lembrar que Deus está no controle, Ele é o Criador. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Você que já está conectado conosco também através das redes sociais, aqui da Igreja Adventista Central Paulistana, no bairro da Liberdade. Você também, desejamos que as bênçãos que receberemos aqui, pela presença do Espírito Santo, Ele também estará aí convocado sobre cada um de nós. Eu convido você a colocar-se em pé para agradecermos a Deus pela sua bondade, a sua misericórdia e também pela oportunidade, ainda em um tempo de relativa paz, nós estarmos aqui nesse lugar para livremente adorar o nome do nosso Deus. Curve a sua fronte. Querido bom Deus, muito obrigado porque Tu és um Deus vivo e a Teu respeito está escrito que o Senhor tem trabalhado desde a antiguidade em favor daqueles que esperam em Ti e em Ti confiam. Senhor, os adoradores que vieram buscar a Tua presença, adorar o Teu santo nome, que eles possam receber as bênçãos especiais que o Senhor reservou a cada um de nós. Que estas bênçãos sejam providas, cheias da Tua bondade e da Tua misericórdia. Te pedimos, pelos méritos do sangue de Cristo Jesus, que o Senhor nos limpe de toda impureza e também pelos méritos de Jesus, do nome dEle, que o Senhor conceda aquilo que para nós nos parece impossível, mas através da fé possamos ser restaurados, renovados pela fé em o nome do Teu Filho amado Cristo Jesus. Muito obrigado, desde já, pelas bênçãos que o Senhor terá concedido a cada um de nós nesta manhã de sábado. Em nome dEle, Cristo, te agradecemos. Amém, Senhor. Ainda como estamos, vamos louvar, vamos adorar nosso grande Deus. Nós vamos cantar uma música que eu lembro desde pequenininho, lado a lado, uma música que define a pregação do Adventista, né? Lado a lado aqui, crendo em Seu amor, adorando o único Deus e Senhor. Nossa esperança é estarmos sempre juntos, lado a lado, até chegarmos ao céu. Vamos louvar?
Não há o que temer. Deus está sempre ao nosso lado, nos momentos mais difíceis, nas aflições, naquele momento que você está triste, angustiado. Mas quando você lembra de Jesus, você ora, você ergue seus olhos e vê Jesus perto de você, não há o que temer. Ele está sempre ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Vamos cantar essa música com todo fervor e todo amor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mateus, capítulo 6, verso 9. Pai nosso que estás nos céus. Jesus faz questão de reiterar que o Pai ao qual nós nos dirigimos está nos céus. Isso significa que este Pai é diferente de qualquer ser humano, de qualquer criatura que habite sobre a terra. O Pai está nos céus. Por conta disso, o Pai que está nos céus não é indiferente ao que nós falamos. O Pai que está nos céus, Ele não minimiza o que nós falamos, não é indiferente, não minimiza, não tem problema de desatenção. O Pai que está nos céus tem paciência em nos ouvir. E é para esse Pai agora que eu quero te convidar a juntos orarmos, falarmos com Ele, pedir que Ele sonde o nosso coração, porque Ele tem interesse e disposição para nos ouvir. Pai nosso que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos ouve, obrigado pela atenção que o Senhor dispõe para ouvir os nossos clamores, os nossos anseios e os nossos reais traumas, lutas e dificuldades. Nós estamos aqui em Tua casa porque entendemos que este é o melhor lugar para estarmos. Estamos aqui porque entendemos que a Tua voz é que de fato pode acalmar os nossos corações. E nós lhe pedimos que durante esses momentos, através dos louvores, através principalmente da Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz e encontrar um direcionamento para as nossas vidas e uma orientação segura face a tudo que temos vivido. Obrigado pela proteção, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Citamos nessa oração um momento especial que esta igreja vai participar, que é da entrega dos livros. Hoje nós vamos recebê-los para que possamos entregá-los a algumas pessoas, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, amigos. Pedimos que desde já o Teu Santo Espírito possa usar esses materiais, essas páginas, essas palavras, para tocar o coração das pessoas e para que elas possam perceber que existe um plano muito maior do que o plano que elas estão estabelecendo para a vida delas. Abençoa esses materiais, esses livros, para que eles possam de fato cumprir o propósito pelo qual eles são escritos. Nos abençoe neste dia, neste sábado, que sejam momentos para estar com o Senhor, para servir ao Senhor e para que o Senhor sirva a cada um de nós com aquilo que o Senhor tem de mais precioso, que é a Tua palavra. São bênçãos que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
sábado. Oi, crianças. Vem mais aqui pertinho de mim. Tudo bem? Tudo bem, Matheus? Ana, Rebeca, Pedrinho, Elo, Lala. Oi, Bubu, Sofia. Tudo bem, crianças? A Ana e a Rebeca. Olha aí o João. Álvaro, tudo bem, meu amigo? Feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado, igreja. Crianças, estou feliz de ver vocês. Hoje eu estou bem bonita, vestida de aventureira, porque hoje o Clube de Aventureiros volta à atividade. Hoje, na adoração infantil, nós vamos aprender algo muito especial. Sempre é, né? Queria saber de vocês o seguinte: quem aqui, quem de vocês já ouviu falar em jejum? Bubu levantou a mão rapidinho. Jejum. Já ouviu falar? Não? Então nós vamos falar de jejum. E quem que levantou a mão aí que sabe me dizer o que é o jejum? Uma coisa que eu vou dar um exemplo. É que eu adoro chocolate. Aí vou ficar uma semana sem comer chocolate. Boa! Muito bem, Rebeca. É isso aí? Alguém mais? Fala aí, Bubu, o que é o jejum? Jesus é de Deus de Jesus. Jejum é de Jesus. Muito bem. A Rebeca explicou pra gente aqui o que é jejum. Ela falou assim, ó, o exemplo dela. Porque ela gosta muito de chocolate e ela vai ficar 2 semanas sem comer o chocolate. Olha, muito bem. Olha só, jejum é muito mais do que simplesmente ficar sem comer algo. O jejum é um momento que a gente escolhe para ficar bem pertinho de Deus. É um momento que a gente escolhe para nossa mente ficar bem atenta, bem disponível para ouvir a voz de Deus, né? Olha só, me diz o seguinte: quem de vocês já comeu assim muito, de ficar com a barriga assim até meio grandinha assim? Já comeu lá? E aí eu também. E aí, quando comeu muito, ficou com uma moleza. Já comeu assim, de ficar com vontade de fazer nada, mole? Vocês já ficaram assim? Já, né? Não, vocês não perceberam, viu? Quando a gente come muito, que dá até uma moleza, assim, dá até sono, gente. Sabe por que acontece isso? Porque fica até enjoada, é mesmo. E sabe por quê? Porque os órgãos que estão aqui dentro da gente, que faz a digestão do alimento, sabe? O estômago, o intestino, eles tiram toda a energia que a gente tem assim pelo corpo. Para quê? Para trabalhar mais, para produzir os nutrientes, né? Para fazer a digestão. E aí eles tiram energia até do nosso cérebro. E a gente fica com sono, moleza, com pensamento lento, desatento, né? Então, o jejum nos ajuda neste momento, gente. Na Bíblia, nós temos algumas histórias que falam sobre o jejum. Pessoas que jejuaram para ouvir a voz de Deus. E Jesus foi um exemplo desse para nós. Aqui na Bíblia, eu vou ler para vocês o versículo de hoje. Tá? Em Mateus... Álvaro. Tá? Em Mateus 4:4. Capítulo 4, versículo 4. Jesus disse para a gente o seguinte, uma pessoa não vive só de pão. Ela vive do quê também? Mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Dá para fazer jejum. Tá bom? Ninguém vai sair passando mal também, tá? É importante, né? Ouvir a palavra de Deus. E olha só, quando Jesus veio viver aqui na terra, ele teve que passar por tudo que nós passamos. Jesus nasceu
Em Belém. E foi bebezinho. Jesus já foi assim, ó, pequenininho, de carregar no colo, todo fofinho. Jesus já foi criança, igual vocês. Jesus aprendeu a escrever. Quem já sabe escrever aqui? Isso. Você já sabe escrever? Jesus aprendeu a escrever igual vocês, né? E Jesus foi na igreja, Jesus também jejuou. Quando Jesus se tornou adulto, ele sabia que ele tinha que cumprir algo muito especial. Ele sabia que, como nosso Salvador, ele teria que... O que ele teria que fazer? O que ele teria que fazer, Bubu? Jesus teria que passar pela morte para nos salvar. E esse momento ele sabia que não seria muito fácil. Então, o que ele fez? Ele jejuou e fez, sabe o que também? Jejum e oração, Rebeca, isso mesmo. A oração, junto com o jejum, é a combinação perfeita para que a gente fique assim, ó, bem ligadinho em Deus, para que a nossa mente fique bem atenta ao que Ele tem a nos falar. Afinal de contas, a gente tem que jejuar e conversar com Ele, né? Ele precisa nos ouvir e nós precisamos ficar atentos, tá bom? Todo cristão precisa ter esse momento de consagração, de jejum, viu, Mateus? E aí, crianças, vocês acham que crianças podem jejuar? Pode sim, lógico, a Rebeca já até nos contou como que faz. Muito bem, crianças podem jejuar. Desde pequenininho, nós podemos aprender a ouvir a voz de Deus, né? E aí, vocês, por exemplo, não precisam ficar muitas horas sem comer. Podem fazer como a Rebeca falou. Quem sabe um dia, 2 semanas, sem comer um doce. Biscoito recheado, salgadinho. Vocês vão ver os benefícios que vêm sobre isso, viu? Vocês podem escolher, por exemplo, em um dia como hoje, 8 horas, não comer qualquer outro alimento que não seja frutas, e beber água. Fala, Hannah. Amanhã eu vou comprar frutas e vegetais com minha mãe, amanhã no domingo. Muito bem, a Hannah vai comprar frutas e vegetais amanhã. Que bênção, muito bem, comendo saudável. Nós louvamos a Deus quando a gente cuida do nosso corpo, comendo comidas saudáveis também. Ok? Vamos orar? Vamos orar, orou? Vamos orar? Vamos? Então vamos fechar nossos olhinhos. Posição para a oração. Vamos, Álvaro. Posição. Querido Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje e nós te agradecemos porque podemos aprender sobre como buscar energia, como buscar estar mais pertinho do Senhor, ouvindo a Tua voz. Obrigada por essa oportunidade e que o Teu Espírito Santo ajude cada um de nós, a cada criancinha que está aqui ouvindo essas palavras, a se entregarem e se conectarem mais pertinho do Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Fica com a gente. Obrigada. Amém. No ano de 2022, a Casa Publicadora lançou esse livro, A Verdadeira Riqueza, Princípios da Prosperidade Bíblica. Então, são compilados da irmã White. É do livro Testemunhos para a Igreja. E quero que vocês me permitam que eu faça a leitura aqui de um pequeno trecho muito interessante. Capítulo 12 desse livro, ela fala aqui sobre dízimos e ofertas.
E assim ela inicia o capítulo. A missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. Então, essa é a nossa missão, salvar pecadores e divulgar o amor de Deus. A verdade para esse tempo deve ser levada aos tenebrosos recantos da terra. Então, a nossa missão é pregar, evangelizar e levar a mensagem a todos os lugares aqui da terra. Aqui não está falando, olha, você vai levar em tal lugar, esse é mais difícil. Não, todos. Então, nossa missão, todos os lugares. Os seguidores de Cristo não devem viver de forma egoísta. Antes, imbuídos do Espírito de Cristo, trabalhar em harmonia com Ele. O amor ao mundo e os cuidados da vida separam o coração de Deus. São palavras pesadas. Se nós temos o amor a este mundo, nós somos chamados aqui de egoístas. Por quê? Nós não estamos cumprindo a nossa missão. Caso o cristão queira fruir a luz da vida, precisa aumentar seus esforços para levar outros ao conhecimento da verdade. Sua vida deve caracterizar-se pelo esforço e sacrifício para beneficiar a outros. Então, não haverá queixa de falta de satisfação. Um outro trecho diz assim: ela deu ao seu povo um plano para levantar fundos suficientes para financiar seus empreendimentos. O plano divino do sistema do dízimo é belo e em sua simplicidade e equidade. Todos, diz ela aqui, podem praticá-lo com fé e ânimo, pois é de origem divina. Então não há dúvidas, o dízimo é um plano divino, vem de Deus, não foi criado por homens. E não somos nós que podemos modificar os planos de Deus quanto ao dízimo. E sobre oferta, vejam o que ela diz aqui. Se o plano da doação sistemática fosse adotado por todo indivíduo, sendo plenamente levado avante, haveria constante suprimento no tesouro. A renda fluiria para ele qual constante corrente sem cessar, provida pelas fontes transbordantes da beneficência. O dar ofertas faz parte da nossa religião. Então percebam aqui, o dízimo, plano de Deus, as ofertas sistemáticas. Então não é assim, abrir minha carteira, as salvas estão passando. Não, você tem que pensar, tem que orar. E aqui você vai dedicar uma parte da sua renda para Deus. E concluo aqui, ele pede uma devolução dos dons que nos confiou para ajudar na salvação de pessoas. E ela diz aqui, ele deu seu sangue, pede nosso dinheiro. Deus nos abençoe. Vocês percebam que o plano do dízimo, plano de oferta, é um plano divino. Nós não podemos modificar, não podemos fazer como bem entendemos. Nesse momento nós teremos a oportunidade, o diaconato vai nos dar a oportunidade de devolvermos. Em instantes vai ser projetado aqui os dados da igreja. Você que nos assiste pelas redes sociais, tem aqui também as formas que você pode doar, devolver seus dízimos, doar as suas ofertas. Daqui a conta da igreja, o Pix, e nunca se esqueça de apresentar o comprovante à tesouraria. Deus abençoe a cada um.
O que Jesus é para você? Jesus é tudo para mim. E eu acredito também que você, se não se decidiu ainda, está se decidindo que Jesus é tudo para você. Então, com esse pensamento, eu convido vocês a levantarem para nós louvarmos mais uma vez, cantando uma música que fala que Jesus é tudo para mim. Pode se sentar. Seu coração, você sempre junto.
andar. Não me abandone a ponto de não mais poder me encontrar. Ainda estou aqui bem perto de você. Tudo que peço é só mais uma chance pra poder te ajudar. Filho, eu estou a te dizer, estou aqui bem perto de você. Pra mim, chega de tanto errar e correr sem saber qual o caminho. Quero poder te falar minha direção. Não me abandone a ponto de não mais poder me encontrar. Ainda estou aqui bem perto de você. Tudo que peço é só mais uma chance pra poder te ajudar. Filho, eu estou a te dizer, estou aqui bem perto de você. Não me abandone a ponto de não mais poder me encontrar. Ainda estou aqui bem perto de você. Tudo que peço é só mais uma chance pra poder te ajudar. Filho, eu estou a te dizer, estou aqui bem perto de você. Estou aqui bem perto de você. Sofrendo fui, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou pra si as minhas dores. Ele sofreu, mas
mas reviveu. Maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. O teu amor não é perfeito, perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim, com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança para viver. Veio mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor, maior amor, maior amor. Morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Amém? Eu peço mais uma vez para você ficar de pé. Nosso último louvor, antes da pregação, pedindo que Deus nos renove. Depois desses louvores, nosso lindo coral aqui está preparado. Renova-me, Senhor Jesus.
que tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Só vocês. Amém. Você pode se sentar. Vamos orar, assim como você está, feche seus olhos. Santo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom com a gente, porque nos trouxe nesse bom lugar, em boas circunstâncias. Nesse momento nós vamos abrir tua palavra, queremos pedir que o teu Espírito abra o nosso entendimento. É o que pedimos por Jesus. Amém. Feliz sábado para você. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25, e nós vamos ler os versos 19 em diante. Enquanto você procura, eu preciso dizer para você algumas coisas bem breves. Eu quero aproveitar esse momento para fazê-lo. Nós estamos começando hoje o nosso movimento de Semana Santa, com bastante antecedência. Mas a gente não vai ter uma semana de oração na Semana Santa, ou a Semana da Paixão, a Semana da Páscoa. Nós vamos ter um movimento evangelístico durante o período da Páscoa. E você é convidado a participar com a gente. E começa hoje por quê? Porque hoje você vai poder levar para sua casa, você vai começar a distribuição das literaturas que nós fazemos anualmente do Impacto Esperança. O Impacto Esperança acontecerá oficialmente nas ruas no dia 1º de abril. Mas hoje você já, ao ir embora, poderá retirar conosco 15 livros para uma primeira distribuição. Nós adquirimos, o time do Ministério Pessoal, liderado pelo Sidney, nós adquirimos 20 mil livros deste aqui, olha, O Grande Conflito. E você vai poder levar para casa hoje. Esse livro aqui dentro tem a logo da Igreja Central Paulistana e uma cartinha de convite ou de palavras generosas para quem receber esse livro. A liderança do Ministério Pessoal teve o trabalho de inserir essa cartinha aqui dentro e plastificar de novo o livro de forma que pareça que está, enfim, intacto. Então você vai receber 15 destes. Mas não vai acabar aqui, porque no dia 1º nós vamos às ruas distribuir. E para isso a gente precisa formar equipes. Nós já temos 6, precisamos de pelo menos 11 pontos diferentes. Então, se você quer coordenar uma pequena equipe, procure o Sidney e se inscreva com ele, ok? Hoje, ao término do culto, se você não for ficar para a escola sabatina, o que vai nos deixar muito tristes, então, se você está recebendo o convite para ficar, ao sair, você vai sair pelos fundos, por essas portas laterais e vai poder pegar os seus livros. Se você ficar na escola sabatina, você vai pegar do mesmo jeito, tem livro para todo mundo, numa dinâmica diferente. Continuando essa dinâmica da Semana Santa, nós vamos ter, no sábado que vem, é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Então nós vamos ter aqui o nosso líder jovem da Associação Paulistana e uma programação toda feita pela nossa juventude. Então o culto do sábado que vem vai ser conduzido pelos nossos jovens que ficam geralmente ali no auditório. A gente quer eles aqui, com a gente juntos, sem essa distinção ou separação. Então, sábado que vem o culto é deles, e você é muito bem-vindo, de 0 a 130 anos, você tem que estar aqui com a gente para adorar a Deus nesse modelo que eles vão apresentar para a gente no sábado que vem. Na semana seguinte,
Dia 24, quem chegou aqui antes viu a divulgação, pastor Luiz Gonçalves vai começar conosco um final de semana com Deus. 24 de março, 25 de março e 26 de março, sexta, sábado e domingo. Você não pode perder e não pode deixar de trazer pessoas para assistir essa programação evangelística que a gente está começando hoje. Terminado esse movimento com o pastor Luiz Gonçalves, no final de semana seguinte, nós vamos ter no sábado, dia 1º de abril, a cantata de Páscoa com os nossos corais. Todos eles reunidos aqui, liderados pelo nosso ministro Sandro, e por isso você já viu que a gente fez um investimento na ampliação do nosso palco, porque não cabiam os nossos corais todos aqui. Agora a gente tem uma infraestrutura que comporta os nossos corais. Para quem não sabia, esse palco acabava ali naquela escada, a gente tem agora mais espaço. A gente também está providenciando alguma infraestrutura de iluminação para que a programação fique cada vez mais confortável e mais bonita, especialmente para a transmissão. Quero agradecer o esforço da liderança, o esforço dos que estiveram aqui, madrugadas adentro, para que isso acontecesse em menos de 15 dias. Ainda falta alguma coisa na iluminação, você pode perceber que a gente ainda tem muita sombra, faltam as luzes de contra, enfim, melhorias que estamos fazendo. No dia 1º temos a cantata, no domingo programação de Páscoa, e no final de semana seguinte, sexta de Páscoa, sábado e domingo, nós teremos o encerramento desse movimento com uma Santa Ceia no sábado, uma peça de Páscoa no sábado à tarde, e eu vou conduzir esse final de semana último, encerrando esse movimento de Semana Santa. Esse horário não é o horário dos anúncios, mas eu não poderia e não teria outro momento de contar tudo isso para você. Quero agradecer a generosidade e a paciência de todos vocês. Ontem completaram-se 90 dias que eu cheguei a essa igreja. São 3 meses. E é sempre bom ter um momento pastoral depois de 90 dias de trabalho. Nesses 90 dias, 20 eu estive de férias. Mas bastante coisa aconteceu. Nossas eleições, das nomeações da igreja, mudanças na infraestrutura, calendário, programação, enfim. Eu espero que a gente tenha um longo período de caminhada juntos, até que Ele volte. Que Deus abençoe você. Gênesis capítulo 25. Eu leio os versos 19 ao 26 e dizem assim: São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua esposa, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Por que Rebeca hoje? Porque essa é uma semana especial em que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. E escolhi uma personagem tão importante quanto Rebeca para refletirmos nesta manhã. Ao fazê-lo, é importante que a gente encontre um caminho espiritual para entender esse texto. O pensamento teológico, em toda a sua história, é dominantemente masculino. Todo o labor acadêmico em torno dos elementos da religião cristã é predominantemente masculino. Tudo que pensamos como teologia é predominantemente produzido pela lente masculina. Desde os pais da igreja, as decisões dos concílios, os nomes históricos do pensamento cristão, incluindo os tradutores do texto sagrado, enfim, todo o ambiente do pensar teológico cristão está predominantemente sob as lentes masculinas. Nessa semana em que a gente celebra o Dia da Mulher, devo destacar a importância do movimento adventista neste tocante, visto que temos entre as vozes de nossos pioneiros uma mulher como a mais importante voz deste movimento.
Mesmo a sua obra, e me refiro aqui a Ellen White, uma obra prolífera e profícua, significa, para além do adventismo, um olhar do feminino para a teologia. E que contribuição ela ofereceu ao campo teológico. Isso posto, quero pedir nesta manhã, em oração, que tenhamos um olhar espiritual daquilo que estudaremos nesse momento. Para além de nossas lentes, sejam elas femininas ou masculinas, muitas vezes contaminadas por inclinações ideológicas, que tenhamos a graça de compreender as Escrituras com as lentes do Espírito. E para isso eu quero convidar você novamente a orar, para que Ele conduza a mensagem desta manhã. Feche os olhos. Santo Deus, estamos diante da Tua Palavra, acabamos de ler o texto sagrado. Queremos pedir que o Senhor limpe as nossas lentes e que o Teu Espírito possa, nesse momento, falar através daquilo que vai ser dito, que Ele traduza de forma a atender as demandas de cada coração nesta manhã. É o que eu te peço por Jesus, amém. Essa história que nós lemos era para ser a história do herói. Há tanta expectativa sobre o nascimento de Isaac, que nós, quando lemos o texto sagrado até aqui, ficamos imaginando que surgiria um grande patriarca como Abraão, dominador, dominante, forte. Tudo que lemos até aqui da história dos patriarcas culminaria com a vinda deste menino, o filho prometido, o filho da promessa. No entanto, quando a gente lê o texto, a gente vê algo um pouco diferente. Toda a importância que lemos e que até aqui é dada a Isaac na narrativa, se resume a esses poucos versos que lemos. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre Isaac, especialmente sobre a sua chegada, tem que ver com esses textos que lemos. Começa o texto que lemos informando que Abraão gerou Isaac e termina informando que Isaac gerou Jacó, e assim a promessa continuava garantida. Percebe? Todo o protagonismo esperado de Isaac se resume nesses versos a um patriarca de muita importância, mas de transição. O texto começa nos informando que o dominante Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou o dominante Jacó. Uma leitura mais dedicada de toda a narrativa sobre a vida de Isaac parece nos apresentar uma outra protagonista nessa história. Sim, sua esposa, a mãe de seus filhos, Rebeca. A história começa no capítulo 24 de Gênesis. Sara havia falecido e Abraão estava preocupado com o futuro do seu filho. Se você vier comigo um capítulo antes, no capítulo 24, você tem a história de quando Abraão decide encontrar uma esposa para o seu filho. Então ele pede que o seu servo vá até a casa dos seus parentes, a fim de encontrar uma esposa na mesma linhagem para o seu filho. Você conhece bem a história? Aqui entra em cena a nossa personagem desta manhã, Rebeca. Ao chegar junto ao poço daquele vilarejo, o servo de Abraão chega com 10 camelos. E ali ele encontra uma bela mulher, com suas servas tirando água para a manutenção da casa. A primeira informação que nós temos sobre Rebeca na narrativa está em Gênesis 24, capítulo 24, verso 16. Olha qual é a primeira informação que nos é trazida sobre Rebeca. Verso 16. A moça era muito formosa de aparência. A primeira informação que o texto nos traz de Rebeca é que ela era muito bonita. Acontece que o texto não vai parar aqui. E nem vai se resumir a essa informação ao tentar definir quem era Rebeca. Na sequência do texto, a gente já começa a encontrar uma bonita Rebeca com uma personalidade bastante forte. O servo então pede que ela lhe dê de beber, e ela prontamente dá de beber ao servo de Abraão, mas em seguida Rebeca providencia água para quem? Para os camelos. 10 camelos. E aqui fica uma observação do tamanho da proatividade de Rebeca. Eu não sei se você sabe, mas cada camelo pode chegar a beber cerca de 100 litros de água de uma só vez. Agora você imagina que o texto diz que ela deu água aos camelos até que eles se saciassem. Ela deu água a 10 camelos que podem beber 100 litros cada um deles. Esta bonita mulher é também proativa, tem visão,
Fico imaginando Rebeca organizando as suas servas para resolver a questão. Fico imaginando Rebeca gerenciando aquele momento de crise. Precisamos dessedentar os camelos. Como resolver esse problema? Tirando água. Temos aqui uma mulher com força de ação que provavelmente mobilizou suas servas e resolveu a questão que se levantava imperativa. Aquilo chama a atenção do servo de Abraão, que entende ser a resposta que esperava de Deus para decidir sobre quem seria a esposa do filho do seu patrão. O servo vai então até a casa dos pais de Rebeca, conta dos planos, apresenta os presentes que Abraão enviara e pede que permitam que Rebeca vá com ele para as terras de Abraão. No entanto, Rebeca tinha um irmão muito esperto, e eu não sei se você lembra quem é o irmão de Rebeca. Labão. O irmão de Rebeca era muito esperto. Sabe aquele sujeito esperto, malandro? Era o Labão. Você vai lembrar da história mais importante de Labão mais adiante, quando ele engana o filho de Rebeca sobre qual das suas filhas se casaria com ele. E ele consegue, assim, anos a mais de trabalho de Labão para que ele consiga se casar com quem ele queria. Desculpa, de Jacó, para que ele pudesse se casar com quem ele queria. Rebeca tinha esse irmão chamado Labão. E aqui o irmão da Rebeca entra em cena. E ele propõe algo diferente. Ele pede que o servo deixe os dotes e os presentes, mas que a sua irmã fique mais tempo em casa e só vá em outro momento. Você entende o que ele propôs? O servo de Abraão chega com os presentes, entrega para a família e fala assim, quero levar a Rebeca. Labão fala assim, vamos combinar uma outra coisa aqui? Deixa os presentes e deixa a Rebeca também. Daqui a pouco, daqui uns 10 dias, a gente libera a Rebeca para ela ir para a tua casa. Você acha que ele ia liberar a Rebeca para ir para casa depois? O servo disse, não, ela precisa ir agora. E aí essa história está aqui, eu quero convidar você a ler comigo. No verso 24, o capítulo 24, os versos 55 em diante. Capítulo 24, verso 55 em diante. E olha quanta informação importante a gente tem aqui. A gente lê adiante. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com as moças, e montando os camelos, seguiam um homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Larói, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque, presta atenção nesse verso, saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, o que ele viu? Viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Aqui a gente começa a compreender um pouco da personalidade de Rebeca. Quando todos em casa começam a querer decidir a sua vida sobre se ela deveria ir ou não, ela aparece e responde, irei. Rebeca não é narrada como uma mulher frágil, que se esconde, que depende. Ela é desde o início apresentada como senhora da sua vida. Ela é senhora da sua história. Ela toma decisões, ela tem posições, ela não aceita que outros decidam a sua vida, e quando o irmão e a mãe interferem no seu futuro, ela aparece e se coloca, opa, pera lá, é a minha vida, eu decido, eu quero ir, aqui é comigo, irei. A narrativa, embora breve, reproduz aquilo que já estava claro durante todo o capítulo 24. Rebeca é quem toma as iniciativas, ela é o sujeito, preste atenção aqui na informação da narrativa, de importância
para uma análise literária. Rebeca é sujeito de mais de 10 verbos neste texto, sobrepujando bastante os verbos em que Isaac é sujeito. A narrativa deixa clara para a gente, nitidamente, que esta era a história de Rebeca, da matriarca Rebeca, não apenas do patriarca Isaac. A fina ironia da narrativa está no paralelismo que faz no texto a seguir, quando ele diz assim: Isaac levantou os olhos e viu. O que Isaac viu quando levantou os olhos? O que ele viu? Camelos. E o texto, o autor propõe imediatamente essa conexão. Ele diz assim: Isaac levantou os olhos e viu camelos. Na sequência, Rebeca levantou os olhos e viu Isaac. Entendeu aqui? A gente tem um Isaac passeando pelo campo, seu pai arranjando uma esposa para ele, e de repente a sua esposa está vindo. E quando Isaac levanta os olhos, ele enxerga o quê? O que não precisa. Ele enxerga o quê? O que não importa. Ele enxerga o quê? Camelos. Mas Rebeca era a senhora da sua história. Ela sabe por que ela está vindo para aquele lugar. E quando ela levanta os olhos, o que Rebeca vê? Ela vê o homem da sua vida. Ela vê Isaac. Ela vê o que ela quer. Ela vê o que importa. Eu não sei quem na tua casa aí tomou iniciativa. Sabe? Quem tomou a iniciativa? Nessa história aqui, Rebeca tomou a iniciativa. Ela olhou e falou assim: se eu não enxergar ele, talvez ele nem me enxergue. Ele está pensando em outras coisas. Mas eu sei o que eu quero. O texto começa a deixar claro para a gente que nesta casa, Rebeca enxerga melhor do que Isaac. E é importante hoje dizermos: precisamos compreender na dinâmica dos nossos relacionamentos e do nosso lar quem enxerga melhor em casa. E respeitar quando não sou eu quem enxerga melhor em casa. Curiosamente, a história nos revela que em todos os sentidos Rebeca enxergava melhor do que Isaac. E aqui começamos a perceber uma dinâmica que ficará mais clara no decorrer, de que aquela família preservava espaços de protagonismos entre o patriarca e a matriarca. A dinâmica jamais comprometeria o poder da mulher ou mesmo a despersonalizaria. Neste lar saudável, havia espaços de protagonismos para o homem e para a mulher, para o patriarca e para a matriarca. E posso dizer uma coisa: dos 3 grandes patriarcas, dos 3 grandes casamentos do povo de Israel, este é o único monogâmico. Abraão, Isaac e Jacó. Isaac é o único que teve só uma mulher. É importante destacar que no verso 26, ao dizer que ele, Isaac, amou Rebeca, Rebeca surge como a primeira mulher na Bíblia a quem se diz que foi amada. Rebeca é a primeira mulher na Bíblia sobre a qual se diz que seu marido a amava. Uma mulher como Rebeca não convive com a agressão. Uma mulher como Rebeca não convive com a autoridade violenta. Uma mulher como Rebeca não convive com abusos de qualquer ordem. E isto é algo sério a se dizer nos nossos dias, inclusive em contextos religiosos. Porque homens que se casam como mulheres como Rebeca, se não forem seguros de si mesmos, tentarão impor sua autoridade por caminhos que não servem para mulheres como Rebeca. A dificuldade de entender que talvez sua esposa enxergue melhor do que você. Só há um jeito de conviver com mulheres como Rebeca: amando. E não é precisamente aqui que o próprio Paulo vai dizer:
A submissão da mulher não é ao homem, é ao amor. A submissão da mulher não se deve ao homem, a submissão é ao amor. Isaac amou Rebeca. Na sociedade que vivemos, quantas vezes mulheres se permitem serem despersonalizadas, agredidas, violentadas, abusadas, diante de masculinidades frágeis, que não sabem respeitar espaços de protagonismos para o homem e para a mulher. Vivem uma vida sem serem amadas, se submetendo àquilo que nunca foi pedido que se submetessem. Não podemos deixar de notar também que a narrativa parece nos oferecer um protagonismo matriarcal. Na linha sutil da narrativa, o final da história de Sara é o início da história de Rebeca. Realmente, uma lente viciada em um olhar patriarcal nos faz ignorar o protagonismo matriarcal das narrativas do Gênesis. As narrativas do Gênesis nos apresentam os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, mas também nos apresentam as matriarcas Sara, Rebeca, Raquel e Lia. A história do povo de Israel é a história de Abraão, Isaque e Jacó, mas também é a história de Sara, Rebeca, Raquel e Lia. Havia algo singular na vida de Isaque. Ele era temente ao Senhor e homem de oração. Mas Isaque levava uma vida comum, uma vida pacata. Isaque levava uma vida não dominante. A sua vida não era dominante como a do seu pai. Isaque não era esta figura dominante como Abraão ou como Jacó. Mas a vida de Isaque era tão importante como a de Abraão e a de Jacó. Em uma sociedade doentiamente patriarcal, homens como Isaque são tidos como menores. É comum um olhar não espiritual, influenciado por uma cultura ideologizada e patriarcal que vivemos, considerar Isaque como um patriarca acovardado ou passivo. Ah, quem manda lá na casa dele é a mulher. E essa piadinha injusta, desleal e que revela profundamente questões primariamente espirituais mal resolvidas. Afinal, vemos sempre Isaque sujeito ao domínio. No capítulo 24 de Gênesis, ele mostra a sua submissão ao não escolher a própria esposa, mas aceitar a determinação do pai. Vemos Deus falando com seu pai Abraão, vemos Deus falando com seu filho Jacó, vemos Deus inclusive falando com a sua esposa Rebeca, mas para Isaque, Deus só fala timidamente no capítulo 26 de Gênesis. Ainda no capítulo 26, ele mente sobre a sua esposa com medo de ser morto, e por fim, na sua velhice, ele é enganado pelo próprio filho. Onde estava o poder do patriarca Isaque? A resposta está no verso 21 do capítulo 25. Aqui estava o poder do patriarca Isaque. Capítulo 25, verso 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu o quê? As orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Sabe onde estava o poder do herói, do patriarca Isaque? Isaque era um homem de oração. Isaque poderia ser menos dominante do que Abraão, mas não menos importante do que Abraão, porque ele era um homem de oração, sujeito à vontade do seu Criador. Ele reconhecia que o herói da história não era ele, o herói da história era o Deus da aliança. Aqui está a importância de você ser visto pelos seus filhos como alguém de oração, um homem e uma mulher de oração. Porque lá em casa os pais são a primeira compreensão da divindade dos nossos filhos. Quando os filhos olham para os pais, eles têm ali a primeira compreensão da divindade. E é importante que eles vejam os pais ajoelhados diante de alguém que é maior do que eles. Porque quando pais se ajoelham,
estão dizendo para os seus filhos: quem manda aqui em casa é o papai e a mamãe, mas o papai e a mamãe se submete a alguém que é maior do que o papai e a mamãe. Se um dia a vontade do papai e da mamãe estiver em divergência com a vontade de Deus, siga a vontade de Deus. Percebe? Isaac era alguém que compreendia isso. Ele ora pela esterilidade da sua esposa. E aqui entra alguma informação importante. Rebeca era estéril, como Sara também o era. E a palavra hebraica é acará, estéril. E ao contrário da sua tradução para o grego ou para o latim, ela no hebraico engloba um amplo conjunto de sentidos. O significado mais antigo de acará significa, na esfera agrícola, desenraizar. Estéril é aquele que é desenraizado, aquele que é arrancado pela raiz. Na esfera humana, possui o sentido de infecundo, sem filhos, por isso estéril. Na esfera animal, acará significa aleijar, castrar, neutralizar um animal. Na esfera da genealogia, acará significa descendência. E na esfera das ideias, acará retorna ao seu sentido original de raiz e significa núcleo, fundamento. É com essa palavra, acará, que a Bíblia hebraica designa 3 das 4 matriarcas de Israel: Sara, Rebeca e Raquel. E é aqui que a amplitude semântica do sentido da palavra hebraica oferece uma razão para a esterilidade das matriarcas. De forma que os seres estéreis da Bíblia hebraica são simultaneamente infecundos, desenraizados e impotentes. Não era apenas Sara que era acará. Abraão também o era, porque no sentido das posses da terra, Abraão era alguém desenraizado, sem terra, sem posses. E Sara era alguém estéril. E olha que coisa linda, porque Deus promete a Abraão fazer dele pai de uma grande e dono de muitas terras. Como alguém sem terras pode ser dono de muitas terras? E como alguém infértil ou infecundo pode ser pai e mãe de uma grande nação? Simples. Todo o processo da salvação e da redenção de Deus não depende em nada da contribuição e da participação humana. E é por isso que ele escolhe infecundas, estéreis, para ser mães de filhos, para dizer assim: nem nisso você contribuiu na sua salvação. É por isso que ele escolhe homens desenraizados para dizer assim: eu vou dar a terra, nem nisso você contribui no processo da redenção. É tudo comigo. A gente fica tentando encontrar uma maneira de ajudar, né? Curioso que, diferente do que acontece com as outras 2 matriarcas, Sara e Raquel na sequência, Rebeca e Isaac não se desesperam quando descobrem que são estéreis. Eles em momento nenhum desconfiam da promessa de Deus que deveria se cumprir neles, de tornarem-se férteis, possuidores de terra e raízes e uma grande descendência. Isaac não reage mal, ele apenas ora e confia. Não bastasse abrir o útero de Rebeca, Deus lhe concede gêmeos. A ideia bíblica, no entanto, permanece clara e poderosa quando Deus ouve, vê e lembra-se da mulher estéril. Ele atua diretamente no corpo dessa mulher, abrindo o seu útero para a concepção. E aqui entra uma outra revelação bíblica linda a respeito da mulher. Há uma grande tensão entre as ideias expressas nas bênçãos de fertilidade e na realização destes. A Bíblia hebraica desenvolve uma tradição uterina. Em que o útero das mulheres é o componente-chave para que Deus manifeste a sua salvação. Afinal, o Salvador viria do útero de uma mulher. A natureza transcendental da concepção é de tal forma enfatizada que um dos termos que são usados para designar bondade, piedade e misericórdia em hebraico, deixa eu dizer para você aqui, misericórdia em hebraico é rahamim. E rahamim é a forma plural de herem. E herem, em hebraico, é útero. Misericórdia, na língua hebraica, é o plural de útero. Como um belo elogio ao feminino, a misericórdia de Deus se revela através do feminino.
é do útero que viria a misericórdia, a bondade e a salvação. A esterilidade das matriarcas tornar-se-ia uma memória de esperança para o povo de Israel. A esterilidade alimenta a esperança de que Deus revele sua misericórdia, uma esperança coletiva de todo um povo que tem clamado ao longo dos séculos para que Deus ouça Israel, assim como ouviu e lembrou das mulheres estéreis. Mas Rebeca também era uma protagonista de oração, não apenas Isaac. Os versos seguintes mostram que Deus escolheu responder à oração de Isaac, mas não ficou livre de dar explicações a Rebeca. Olha o capítulo 25, verso 22 e 23. Capítulo 25, verso 22 e 23. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Você entende o que está acontecendo aqui? Quando o texto nos diz que Rebeca foi consultar o Senhor, a expressão quer nos dizer que ela foi tirar satisfações com Deus. Rebeca foi pedir contas. Uma expressão que beira a petulância. É como se Rebeca mais uma vez puxasse o protagonismo da sua história para si mesma e dissesse, como assim, Senhor? Eu era estéril até ontem. Aí vocês se reuniram e resolveram decidir o que ia acontecer no meu corpo, é isso? Eu quero explicações, porque de repente eu tenho alguma coisa acontecendo dentro do meu corpo que eu não estava prevendo, ou esperando. Sabe o que é mais bonito disso? Deus se sujeita a dar satisfações a Rebeca sobre o que estava acontecendo no seu corpo. E ele explica, Rebeca, há em você gêmeos, e estes gêmeos serão 2 nações, e não apenas dá a Rebeca satisfações, como lhe dá também uma visão profética do que aconteceria na sua casa e na sua família. É para Rebeca que Deus conta os seus planos. Mais curioso ainda é que o texto não nos mostra Deus respondendo Isaac, mas nos mostra Deus respondendo às provocações de Rebeca. Deus consente com a legítima argumentação da mulher, o que está acontecendo no meu corpo? Em sua resposta, Deus revela para a mãe qual seria o futuro dos seus filhos. Rebeca havia sido informada que a história da redenção passaria por Jacó e não por Esaú. E aqui fica explicado aquilo que aconteceria adiante na história. Uma mãe de oração, garantindo que os propósitos de Deus se cumpram na vida dos seus filhos. Ainda no capítulo 25, nós temos o famoso episódio em que Esaú, faminto, vende o seu direito de primogenitura a Jacó, seu irmão mais novo. Mas esse direito de primogenitura vendido naquela ocasião não era a bênção da aliança. O direito da progenitura vendido por Esaú a Isaac era o direito civil da primogenitura, não a bênção da aliança. A herança era dividida pelo número de filhos e o mais velho recebia 2 partes da herança. Se eram 2, o mais velho ficava com 2/3 e o mais novo com 1/3. O efeito desse acordo a gente conhece no capítulo 27, quando Isaac já está velho e quer abençoar seu filho Esaú, mas ele é enganado por Jacó e por sua própria esposa Rebeca, que tramam um plano desastroso para que Jacó se passasse por Esaú. Lembra da história? Mas essa bênção roubada de Isaac não era a bênção da aliança. Era a bênção civil. A bênção da aliança, Isaac consente a Jacó de forma consciente no capítulo seguinte. Jacó não roubou a bênção da aliança, ele a recebeu de seu pai de forma legítima. Toda a trama da história dessa família, inclusive os caminhos desviantes, eram uma maneira de Deus cumprir seu propósito, usando o coração de uma mãe decidida, protagonista, forte, que faria qualquer coisa para que os seus filhos não se desviassem dos propósitos de Deus. Aqui, mais uma vez, os rumos da aliança eram protagonizados por uma mulher formosa, competente, administradora das questões e dos negócios da casa, senhora da sua história, mas também uma mãe temente a Deus e de oração. Tudo aquilo que uma mulher pode ser.
se assim quiser. Uma mãe disposta a assumir riscos, a discutir com Deus, a ser firme com seu esposo quando este não está enxergando bem. Afinal, é no próprio Patriarcas e Profetas que Ellen White, uma autora cristã que considera inspirada por Deus, vai nos dizer: Rebeca, palavras de Ellen White, Rebeca lembrava-se das palavras do anjo e lia com mais clara penetração do que fazia seu esposo o caráter dos seus filhos. Estava convicta de que a herança da promessa divina destinava-se a Jacó. Nas palavras de Ellen White, nesta casa, Rebeca enxergava melhor do que o seu esposo. Esta é Rebeca, uma mãe. Eu imagino o quanto ela deve ter sentido, o quanto deve ter sido difícil para ela perder a companhia dos seus 2 filhos, porque estes saem, depois daquilo que ela armou, estes 2 saem brigados de casa, um fugindo do outro, como resultado da sua interferência no rumo das coisas em casa. Mães fortes e firmes como Rebeca podem passar por situações como essa. A firmeza, o querer se intrometer tanto na vida dos filhos, fez com que os seus filhos fossem embora brigados de casa, e talvez ela nunca mais os tenha visto. Mas ela continuou orando por seus filhos, e talvez ela não saiba, mas existe um belo capítulo no livro de Gênesis, em que esses 2 irmãos se encontram, e quando se encontram, um achando que o outro queria matar o outro, eles se rendem a um abraço fraternal, se unindo e se perdoando. Deus atendendo às orações de uma mãe por seus filhos, mesmo que ela não saiba que isso aconteceu. Entende a importância de uma mãe temente a Deus, uma mãe forte. É claro que Deus teria outras maneiras de prover a bênção a Jacó, que não precisasse passar pelo engano ou pela intervenção de Rebeca, mas creio também em um Deus que nos usa, inclusive, apesar e através das nossas imperfeições. Deus conhecia a Rebeca muito bem, Ele conhecia a força dela, Ele conhecia o coração dela, e mesmo a precipitação daquela forte mulher não estavam fora do controle de Deus. Infelizmente, a consequência da sua força foi a ausência dos filhos, mas como uma mãe de oração, Rebeca deve ter pedido a Deus insistentemente pelo sucesso de ambos, e a própria história dos irmãos revela o quanto foram abençoados em suas carreiras, e por fim, fizeram as pazes, seguramente como resultado das orações daquela mãe. E aqui eu recorro a outro livro de Ellen White chamado Lar Adventista, quando ela diz: o poder das orações de uma mãe não pode ser demasiadamente estimado. Aquela que se ajoelha ao lado do filho ou filha, em suas dificuldades da infância, nos perigos de sua juventude, não saberá senão no juízo a influência de suas orações sobre a vida de seus filhos. Se ela está pela fé associada ao Filho de Deus, a terna mão da mãe pode afastar o filho do poder da tentação, pode conter a filha de cair em pecado. Quando a paixão está lutando para dominar o poder do amor, a influência restritora, fervente, determinada da mãe, pode fazer baixar a balança para o lado direito. Uau! Esse é o poder da oração de uma mãe. Esse é o poder da maternidade. Eu devo louvar a Deus por ter uma mãe de oração. Quantas vezes eu entrei no quarto dos meus pais e peguei minha mãe orando? Quantas vezes ainda hoje eu chego em casa, na casa dos meus pais: pai, cadê a mãe? Está lá no quarto. E eu entro no quarto, minha mãe está ajoelhada orando. E o quanto que ela ainda ora por mim. E o quanto que eu devo ter sido livrado de quedas e insucessos, porque Deus atendeu a oração da minha mãe. O quanto que eu ainda me sinto abençoado pelas orações de minha avó, mãe da minha mãe, mesmo já tendo falecido. Mas as suas orações ainda permanecem sendo atendidas por toda a sua geração. Louvo a Deus nesta manhã pelas mulheres da minha vida, por minha mãe, pela minha poderosa esposa e pelas minhas 2 fortes filhas, desejando que elas vivam
em uma estrutura religiosa que as respeite mais, que dê a elas espaços de protagonismo, como dão aos meninos, em uma sociedade mais justa e segura, até que Ele volte e possa colocar todas as coisas em ordem. Que Deus abençoe as matriarcas da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Posso orar por você? Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã porque pudemos estudar a respeito de uma mulher que o Senhor usou para garantir a continuidade da tua promessa. Mas trazendo para a nossa vida, muito obrigado pelas mulheres que o Senhor colocou na nossa vida, nossas mães, esposas, filhas, parceiras de trabalho, sócias. Eu não sei com quantas cada um aqui se relaciona por dia, mas transforma o nosso coração, Senhor, de forma a compreendermos que o Senhor provê espaços de protagonismos para homens e mulheres, histórias de protagonismos para uma sociedade com patriarcas e matriarcas, e que possamos ser uma igreja que compreende isso e vive isso de forma a tornar este lugar um lugar mais seguro e um lugar mais justo para as nossas filhas e para as nossas mulheres e para as nossas matriarcas. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um bom sábado.